Fala, people! Tudo bem? Mais um giro de mercado, mais um giro de notícias para vocês. Não se esqueçam de se inscrever. Começamos com queda do IOF. Alexandre de Moraes é o relator e, como já era esperado, ele acabou derrubando o decreto. Mas como que fica? Igual estava antes. O que acontece? Alexandre de Moraes pediu para que o Congresso Nacional e o Executivo, o presidente Lula, sentem. E ele marcou uma reunião para o dia 15, próximo dia 15 de julho, para que se discuta sobre isso e que daí sim eles possam chegar num acordo. Caso não chegue no acordo, consequentemente o STF vai pautar e vai definir essa questão. O que, se for para uma decisão no STF, deve pender para uma decisão positiva para o governo e o OF deve aumentar, deve subir. O que fala Haddad? A decisão de Moraes é ótima e busca mostrar até onde cada poder pode ir. Uma crítica velada ao Congresso, onde eles dizem que é inconstitucional essa medida, porque não houve uma inconstitucionalidade na decisão do decreto do Executivo. Mota, presidente da Câmara, diz o seguinte: decisão de Moraes está em sintonia com a Câmara e se diz aberta ao diálogo por equilíbrio das contas. O que ele quer é ajustar esse aumento e deve talvez chegar no meio termo. Então o IOF deve subir, mas chegar no meio termo aí no que acham necessário, provavelmente. Porque se não for decidido, não chegar no acordo, provavelmente o STF vai definir e vai pautar aí. Provavelmente vai definir para que aumente o IOF de acordo com o que o governo queria e que tinha feito o decreto anteriormente. Também falando um pouquinho sobre Lula hoje, ele participou de um evento na Petrobras e ele comentou sobre a próxima eleição e ele disse o seguinte: Brasil terá possivelmente o primeiro presidente eleito por 4 vezes. Então ele falando aí sobre a eleição que provavelmente será candidato, algo que antes da eleição de 22 ele dizia que não seria candidato, mudando agora o tom, mudando a ideia. Agora ele quer ser candidato e diz que vai ganhar o ano que vem. Fraude do INSS, Toffoli dá aval para que o INSS devolva o valor para as pessoas, para os aposentados lesados. E isso deve passar ainda pelo plenário do STF, mas provavelmente deve ser aceito e daí sim o governo vai poder fazer a devolução dos valores. O governo quer um crédito adicional para que faça essa devolução, porque ainda não tem espaço no orçamento para que faça esse débito para fazer a devolução. O que deve acontecer? É que eles esperam que a tramitação ocorra e que daí essa aceitação da STF ocorra e que, consequentemente, eles vão devolver em partes. Mas o presidente do INSS está tentando chegar numa forma de conseguir devolver de uma única vez. Bom para os aposentados, ruim para o contribuinte, que vai sair do bolso do contribuinte brasileiro mais esta fraude e que nós vamos pagar com os nossos impostos essa fraude. Pessoas que roubaram aí esses aposentados, nós vamos ter que arcar com esse buraco. Nessa semana tivemos também um ataque hacker ao Banco Central, onde eles conseguiram desviar por volta de 800 milhões de reais para outras contas e converteram em criptomoedas. Parte desse valor já foi bloqueado, estava numa conta, mais de 200 milhões, mas o restante ainda a Polícia Federal está investigando para conseguir. E hoje foi preso também uma pessoa da instituição terceirizada que faz um programa para o Banco Central, que é a CIM, e ele foi pego facilitando e dando as suas senhas pessoais para que os hackers pudessem ter o acesso facilitado para conseguir desviar esse valor, onde 5 instituições financeiras foram afetadas. Estima-se, saiu na UOL na semana, que a estimativa é que pode chegar até 3 bilhões o valor desviado e não os 800 milhões como está sendo divulgado. Falando sobre mundo, Trump sancionou hoje uma lei que ele acaba diminuindo impostos nos Estados Unidos e também ele diminui gastos.
Há uma grande crítica que diz que essa diminuição dos impostos vai refletir positivamente sobre a classe mais rica lá nos Estados Unidos e quem vai pagar essa conta da diminuição são os mais pobres e classe média que vão ter um aumento gradativo aí ao longo do tempo. E também falando sobre Trump, vai acabar nessa semana, no dia 9, o prazo que ele deu para que os países façam acordos bilaterais com os Estados Unidos para não ter a tarifa, não ter a taxação, né? Não ter aquelas tarifas que Trump está impondo sobre os produtos dos países. Dia 9 acaba, veremos aí talvez uma guerra. Por quê? Apenas 3 países chegaram num acordo, o restante não, e o Brasil se inclui nisso. O Brasil não fechou um acordo para não ter essa tarifa sobre os produtos, principalmente sobre o aço brasileiro e sobre as commodities que o Brasil exporta. Falando sobre o mundo também, na semana, no Rio de Janeiro, nós teremos uma reunião dos BRICS, mas por geopolítica, vários líderes, principalmente aí o da China e Rússia, não irão participar, vão enviar alguns representantes para falar, né, nos BRICS, mas Putin já falou que vai participar de forma online. Então fica aí o ponto positivo, que vai ser aqui no Brasil, mas de forma esvaziada não tem expectativa de ter grandes decisões nessa semana. Falando sobre dólar, caiu nessa semana, operando hoje numa leve alta de 0,29, mas na semana caiu a 5,42, caiu 1,15%, cotado hoje a R$ 5,42, notícia boa aí para o Brasil. E Bovespa também operando em alta recorde, chegando nos 141.389 pontos, fechando numa alta de 3,28% na semana. E Bitcoin caiu numa leve alta de 0,17 na semana, cotado a 107.564 dólares. Falando sobre balanço comercial, o Brasil reduz a expectativa sobre o saldo positivo para balanço comercial do país. Balanço comercial é tudo aquilo, a diferença do que é exportado e do que é importado. Nesse mês agora, o que passou de junho, né, acabou caindo, né, o superávit comercial para 5,9 bilhões nesse último mês de junho. Havia uma expectativa que houvesse um superávit de 50 bilhões para o ano de 2025, mas que vai representar uma baixa. Na verdade é o seguinte, a estimativa era maior, agora eles reviram a estimativa para 50,4 bilhões em 2025, o que representa uma queda de 32% em relação a 2024, onde o superávit foi de 74 bilhões de dólares. O que representa isso? Menos dólar entrando, o que é negativo, porque menos dólar entrando na economia brasileira faz com que a moeda valorize, né? A moeda americana se valorize perante a brasileira. Falando sobre variedades, temos esse final de semana alguns confrontos. No horário que estamos gravando agora, o Fluminense está enfrentando o Al Hilal pelo Mundial de Clubes. Se passar, vai estar classificado para as semifinais, onde vai esperar o vencedor de Palmeiras e Chelsea. E na outra chave, vão se enfrentar Bayern de Munique e PSG, lutando por uma vaga na semifinal, e do outro lado, Real Madrid e Dortmund. Os vencedores desses confrontos se enfrentam na semifinal e possivelmente veremos aí na semana que vem, talvez uma final entre Brasil e Europa novamente. Se o Palmeiras passar e o Fluminense confirmando esse resultado temporário agora de 1-0, deverão se enfrentar na semifinal e, consequentemente, eles devem se enfrentar. E falando sobre futebol também, uma notícia muito triste essa semana, morreu o jogador de futebol Diogo Jota, da seleção portuguesa e também do time de futebol Liverpool. Uma notícia muito triste, acabou deixando esposa e 3 filhos pequenos e uma morte muito trágica. Ele estava indo para pegar um barco para daí se apresentar na Inglaterra, ele mora ali em Portugal. Não, ele estava na Espanha, perdão, ele acabou se apresentando na Espanha, foi pegar o barco e chegando próximo ali do porto, ele acabou perdendo o controle do carro, que provavelmente estourou um pneu e acabou pegando fogo o carro. Então fica aí a notícia muito triste, as condolências e os sentimentos aí para a família do jogador. E nos vemos na semana que vem. Que vocês tenham uma ótima semana e até mais. Bye!